Se você puder abrir sua Bíblia, enquanto você abre, eu quero orar para que Deus nos traga graça, direção e revelação do Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Abrindo sua Bíblia, feche os teus olhos. Esse é um momento para você se desconectar do seu celular. Obrigado, Paulo. Esse é um momento para você se desconectar do seu celular. Esse é um momento para você não cochichar com as pessoas ao seu redor. Esse é um momento para você se concentrar e abrir o seu coração, porque nessa noite nós temos uma palavra de Deus para você. Então vamos orar nesse momento para que Deus se manifeste, para que Deus se revele e faça o que Ele tem que fazer nessa noite. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Nós oramos para que no mundo espiritual, Deus, o Senhor esteja reforçando, Deus, os anjos de batalha, os anjos de guerra nessa noite. Nós oramos, Deus, para que a sua presença, a presença do próprio Deus, a presença de Jesus, a manifestação do Espírito Santo de Deus possa estar nesse lugar. E nós possamos, Deus, nessa noite nos quebrantarmos, Deus, que seja, Deus, realmente um confronto, que seja realmente, ó Deus, um quebrantamento, que haja, Deus, um mover do Espírito nesse lugar, e que haja uma unção do Espírito, e que nós possamos, Deus, sair daqui, ó Deus, quebrantados, ó Deus, mergulhados no azeite, mergulhados no óleo da sua presença, ó Deus, no óleo da unção, que nós possamos sair daqui, ó Deus, realmente, ó Deus, quebrantados, humilhados, Deus, mas humilhados, ó Deus, por uma decisão nossa diante do nosso Deus, para que o Senhor nosso Deus nos receba como nossas orações como aroma suave, nossa oferta, ó Deus, possa ser nosso próprio coração nessa noite. Que haja uma unção e uma graça de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Jeremias capítulo 18. Aqueles que entendem, conhecem um pouco a palavra, já quando ouviram o texto, já pensaram, puxa, essa é uma noite de grande confronto. E diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro em que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amém? Vou ler só o versículo 4, quero dar um pouco de ênfase, se você puder acompanhar a releitura. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amém? Que o Senhor nos dê direção e nos dê graça. Meus irmãos, esse texto, ele fala uma verdade muito especial. Que verdade esse texto traz? Esse texto fala para nós de os momentos da nossa vida em que nós vamos ser confrontados por Deus. Vamos ter que encarar os confrontos de Deus na nossa vida. Momentos que Deus vai olhar para nós e vai nos confrontar. E é isso que Deus está fazendo, não diretamente com Jeremias, mas com a nação, com o povo, né? A comunidade de Israel. E ele vai dizer: Jeremias, desce à casa do oleiro e veja lá, chega lá que lá eu vou falar com você. E quando Jeremias chega na casa do oleiro, o próprio Deus fala com Jeremias, né? E vai dizer no versículo 5: então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. E aqui eu quero que você entenda a linguagem, a figura do oleiro trabalhando com o seu vaso, com o seu barro, com a sua argila. A primeira coisa que o oleiro vai fazer, ele vai no rio, juntar o barro, juntar a argila no fundo do rio. E depois de juntar a argila no fundo do rio, ele precisa tirar a água, a umidade dessa argila.
E uma das coisas que o oleiro faz num método manual, né, de artesanal de fazer o barro, de fazer o vaso de barro, uma das coisas que ele vai fazer é pisar no barro, para tirar a água, para tirar toda aquela água, para ficar mais argila, ficar moldável. Se não é um barro muito, né, muito úmido. Então nós vamos ver que desde o início do processo artesanal de fazer o vaso, a gente vai ver que Deus ele vai fazer algo semelhante nas nossas vidas, assim como Ele está falando para a nação de Israel. Eu posso fazer com você o que o oleiro fez com o vaso? O que o oleiro fez com o barro? Essa é a pergunta de Deus. Eu posso fazer com você o que o oleiro fez com o barro, com o vaso? Eu posso trabalhar na sua vida? Essa é a pergunta de Deus para você nessa noite. E talvez seja uma pergunta que pareça simples e você possa dizer: claro, Deus, eis-me aqui, trabalhe na minha vida. Mas a minha pergunta para vocês: esse trabalhar pode ser te arrancar da onde você está e te colocar em outro lugar? Porque é isso que o oleiro faz com o barro, com a argila. Ele tira do leito do rio, ele tira da zona de conforto. Eu posso fazer com vocês igual o oleiro faz? Ele vai te tirar de um lugar, ele vai te pôr em outro. Ele vai pisar, né? E claro que Deus não vai fazer isso para o teu mal, mas Ele vai esmagar você. Ele vai começar a tirar as coisas ruins de você. Os exemplos da Bíblia, quando se trata de processo, nós vamos ter a uva para fazer o vinho, nós vamos ter o ouro para ficar puro, e nós vamos ter o vaso de barro. Nós estamos falando de processo, e Deus está perguntando, e eu quero dar ênfase nessa noite, na pergunta que Deus faz: eu posso fazer com você o que o oleiro fez com o vaso? Eu posso mudar a sua vida? Eu posso mudar a sua forma? Eu posso quebrantar você? Eu posso esmagar você? Eu posso mudar o teu jeito de ser? Eu posso moldar você? Amém? Você vai dizer amém no começo, depois você vai repensar. Mas amém, o Senhor pode fazer isso. E aí, meus irmãos, nós vamos começar a ver o que Deus vai trabalhar. Então a Bíblia está dizendo que o vaso estava sendo formado, que estava tudo indo bem, mas estragou-se. E quantas vezes as intenções do nosso coração, elas não são sadias, elas não são boas. E eu vou dizer para vocês, meus irmãos, e se nós pudéssemos de fato ver as intenções do nosso coração e ter clareza, dar nome para as intenções do nosso coração. Quantas coisas nós fazemos por orgulho, quantas coisas nós fazemos por desejo de querer ser, ou de querer ter, ou de se sentir mais, ou quantas vezes nós fazemos as coisas na base da crítica, do controle. Nessa noite, pessoas que querem ter o controle das coisas, eu quero que você abra o seu coração, porque é um dos tipos de pessoas que Deus quer pegar nessa noite. Quantas pessoas aqui nesse lugar querem ter o controle das coisas, o controle das pessoas, o controle dos ambientes, o controle das suas questões? Mas a Bíblia vai nos contar a história de pessoas assim como eu e como você, que queriam ser controladoras, que queriam que as coisas acontecessem do seu jeito. Eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito. Deus quer tratar com vocês nessa noite. Existem duas coisas aqui que Deus quer tratar nessa noite: o controle e a manipulação. Aqui na frente está começando a doer, tá, gente? Vai chegar aí atrás. Primeiro passo. Você pode admitir que você é o vaso de barro nas mãos de Deus? Você pode admitir isso e reconhecer isso? Segunda coisa, você pode reconhecer que em alguns momentos as suas motivações, intenções, orgulho, pensamentos, críticas, desejo de controle e manipulação estragaram aquilo que Deus estava fazendo na sua vida, estragaram você?
Tem uma das metáforas, que é uma das metáforas que eu gosto muito, que ela vai falar que estava o perfumista trabalhando. O perfumista, ele vai misturar uma série de essências, especiarias, azeites finos. Ele está fazendo perfume, amém? Então você imagina um perfumista trabalhando, gente, no perfume, isso de forma artesanal. Quando a Bíblia vai descrever, é coisa fantástica. Os aromas, tudo que eles tinham, a forma que o perfumista trabalhava. Mas daí diz o seguinte, a Bíblia vai dizer que daí veio moscas, daquelas varejeiras, daquelas grandes, e caíram na mistura do perfumista. E essas moscas, quando caíram na mistura do perfumista, por serem grandes, por terem mau cheiro, por morrerem naquela mistura, estragou a obra-prima do perfumista, estragou a fragrância do perfumista, daquilo que o perfumista estava preparando. E eu quero usar essa metáfora para vocês, para dizer o seguinte: muitas vezes você está fazendo algo que 98% é bom, que qualquer um vendo de fora é bom, que você contando para as pessoas é a história mais linda, mas se você for honesto com você mesmo, quando você olha para as intenções do seu coração, quando você olha para o seu orgulho, quando você olha para o seu jeito controlador de ser, você vai descobrir que tem mosca caindo na mistura do perfumista. E que mesmo você fazendo um monte de coisas muito boas, o resultado não está sendo bom. O vaso de barro estragou-se. É esse confronto. Vamos para a Bíblia, gente. Vamos tentar olhar para a Bíblia. Nós vamos ver na Bíblia um homem que nasce por um milagre. Moisés. Ele nasce por um milagre, é uma história de milagre. Quando Joquebede coloca ele no rio, a sobrevivência dele é um milagre, mas agora ele vai para dentro do palácio. E ele vai ser criado com a educação mais fina do Egito. Então vocês imaginam a melhor educação, ele é criado como um príncipe, ele é criado como a nobreza daquele país, daquele povo. E de repente ele completa 40 anos. Ele tem uma promessa de Deus na vida dele. Ele tem um chamado de Deus na vida dele, ele recebe a melhor educação, ele recebe o que tem de mais fino, vestir as melhores roupas. Gente, ele é da nobreza, ele é o neto do faraó. E de repente, quando ele completa 40 anos, ele se levanta e a Bíblia diz, então ele vai ver como que estava a situação do povo dele, dos hebreus. E quando ele chega para ver a situação do povo dele, dos hebreus, vocês sabem que Deus o chamou para quê? Para ele libertar os hebreus, amém? E aqui muitas vezes, gente, o que eu quero que vocês entendam não é que tudo na sua vida está errado, você tem um chamado, Deus te chamou. Tem pessoas aqui que Deus chamou, e eu vou dizer, tem pessoas aqui que Deus foi claro, e Deus quer te usar poderosamente, e Deus tinha um plano e um propósito para usar Moisés poderosamente. Então Moisés se levanta aos 40 anos, vai ver o povo, quando vê os egípcios maltratando o povo, ele luta com o egípcio, porque esse é o ímpeto, porque esse é o chamado, porque para isso que ele foi criado, porque para isso que ele está ali. E ele mata o egípcio naquela luta. E quando ele mata o egípcio, ele não devia ter matado o egípcio. Ele enterra o egípcio. E aí volta para o palácio. No outro dia, o que está no coração dele? Eu sou um defensor. Eu sou alguém que estou aqui para proteger o meu povo. Ele volta para proteger o povo. Só que agora tem um hebreu brigando, batendo, humilhando o outro hebreu. Então agora ele vai se impor. Como vocês estão fazendo isso? Vocês não podem fazer isso. E aí os hebreus se voltam contra ele e dizem, você vai matar a gente igual você fez com o egípcio, que matou e enterrou. E nesse momento Moisés teve medo. E quando Moisés teve medo, o que ele fez? Fugiu para o deserto. Fugiu do Egito. Com medo que descobrissem que ele tinha matado um egípcio. E com medo da punição que ele receberia. E agora Moisés, ele vai passar mais 40 anos no Egito, no deserto, Midian. E agora ele vai passar, o que ele vai fazer? Escutem, gente, eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar o coração de vocês nessa noite. O que ele vai fazer? Ele cresceu com as roupas mais finas,
com a educação mais fina, ele tem um chamado, Deus chamou ele, ele é uma criança que nasceu com um propósito, existe uma unção para a vida dele, Deus quer fazer algo extraordinário na vida dele, e agora quando ele chega no auge, quando ele chega no ápice, quando ele chega no momento de dizer, agora eu vou viver tudo que Deus tem para mim, com a melhor educação, com a melhor formação, tudo, agora ele é um fugitivo indo para o deserto. No deserto ele vai conhecer Reuel, uma das figuras bíblicas que eu mais admiro, que eu acho fantástico. E agradeço a Disney por ter criado aquele desenho com aquela que tentou transmitir a imagem do Reuel, né, do Jétro, da melhor forma possível. E aí agora ele se casa com a filha do Reuel, e agora ele vai cuidar das ovelhas do sogro, no meio de um deserto, sozinho, né? Claro, próximo à sua família, mas invisível, não cumprindo o seu propósito, sozinho, tendo um encontro com Deus, tendo um tratamento de orgulho, tendo um alinhamento de caráter. Essa história de Moisés, ela é um espelho, ela reflete a sua história. Você não cresceu no Egito, e você não foi morar no deserto, mas tenho certeza que todo mundo nesse auditório já teve que andar por caminhos dos quais você tinha desgosto, tristeza, desânimo, angústia, dizendo, o que eu estou fazendo aqui se Deus me chamou? Parece que não combina com tudo que Deus tem para a minha vida. E a pergunta dessa noite é, eu posso fazer com você o que o oleiro fez com o vaso? Eu posso modelar o seu caráter? É Deus te perguntando, eu posso moldar você? Eu posso mudar o que não está bom em você? Eu posso arrancar esse teu orgulho fora, na lixa? Vamos para outra história. Jesus chega na beira do mar, está lá os pescadores, os experts em pesca. E está Pedro, parece que Pedro é muito arrojado, né? Pelo que a gente vê na descrição das narrativas bíblicas, parece que Pedro é muito arrojado, e agora está lá Pedro, pescando, né? A noite inteira, trabalhando toda a sua expertise, todo o seu conhecimento, todas as suas habilidades. Gente, pesca é um negócio que exige habilidade. E o que acontece naquela noite? Não pesca nada. Aí vem o carpinteiro, que é Jesus. E Jesus chega lá, daquela multidão, Jesus já está falando, já havia um movimento. E de repente Pedro volta, seus companheiros não pegaram nada, arrasados, envergonhados, tristes, porque dependem desse negócio. E Jesus disse para Pedro, viu, posso dar um palpite, um conselho, posso falar alguma coisa, né? Estou só imaginando a forma como que Pedro recebeu. O carpinteiro vai vir me dizer agora como fazer para pescar. E Jesus diz, volta, no mesmo lugar. Só que ao invés, olha só a orientação de Jesus, ao invés de você jogar desse lado, joga do outro. Gente, eu imagino Pedro, a Bíblia descreve ele com uma personalidade forte. Eu imagino Pedro olhando para os amigos dele, pensando, se fosse freiburguense, ia dizer, agora sim, agora vai dar certo. Mas Pedro já tinha percebido que não era só um carpinteiro, Pedro já tinha percebido que era um homem diferente que falava com ele. Então Pedro vai dizer o seguinte para Jesus, Pedro vai dizer assim, só porque é o Senhor que está falando, eu vou. E quando ele vai e faz exatamente o que o carpinteiro falou para o pescador fazer, ele enche as redes. E aí a Bíblia vai mostrar algo nesse texto. Quando eles vêm com os barcos trazendo os peixes,
A Bíblia vai mostrar Pedro correndo, se jogando aos pés de Jesus e dizendo para Jesus: se afasta de mim, eu não sou digno, porque eu sou pecador, afasta-se de mim. Ele tinha entendido quem Jesus era. E eu vou dizer para vocês, em alguns momentos da nossa vida, Deus vai nos levar a alguns processos, aonde no final desses processos, o nosso ego vai estar pequeno, o nosso ego vai diminuindo, a ponto de nós nos jogarmos aos pés de Jesus e dizer: Jesus, só Jesus pode fazer alguma coisa em nossa vida. É no deserto de Midian, é na pesca maravilhosa, quando Deus vai encontrar Moisés. Gente, entendam isso, gente, 40 anos depois, ele passou 40 anos no deserto. Não está demorando o que Deus tem para fazer na sua vida, vai acontecer. Mas sabe o que pode ajudar a acontecer mais rápido? Que o seu ego diminua cada vez mais. Que o seu ego diminua. Eu gosto de um autor, é o meu livro preferido sobre humildade, que se chama Andrew Murray. E o Andrew Murray, ele vai dizer o seguinte: o que é humildade? É o momento que eu percebo que eu não posso fazer nada, que eu preciso dar lugar a Deus para fazer tudo, e receber toda a honra, e ser aquele que dirige tudo na minha vida. Humildade é quando eu percebo que eu não posso, com a minha força, com a minha expertise, com o meu conhecimento, que não é o que o Egito me deu, que não é com a armadura de Saul, que não é com a minha expertise de pesca, mas que é debaixo de uma palavra, é debaixo de uma unção. Quando você vai ver o final desse processo de Moisés, o que Deus vai dizer para Moisés? Tira a sandália. Gente, tem um significado aqui do contexto cultural, é que quem andava descalço no tempo de Moisés era escravo, e agora Deus está dizendo para Moisés: tira a sandália, fica descalço, desce das tamancas, desce do pedestal. Olha o que eu vou dizer para vocês: quando você está altamente preparado para servir a Deus, e você está capacitado, com uma capacidade humana, e você está no ponto, dizendo: agora eu estou no meu máximo para fazer a vontade de Deus, você mata pessoas, você fere pessoas, e você precisa ir para o deserto, para voltar no mesmo lugar, mas não para matar pessoas, mas para resgatar pessoas, para mudar a vida de pessoas. Então, quando nós olhamos para essas histórias, e nós vamos ver outras histórias, todas as vezes que o ego humano, todas as vezes que o sentimento do eu sou bom, do eu consigo, do eu posso. Gente, e aí eu vou dizer para vocês, existem 2 estágios na vida: o que acha que não é orgulhoso, mas é orgulhoso, e o que é orgulhoso e já assumiu o que é. Só existem esses 2 tipos de pessoas. Não existe o que não é orgulhoso, porque para não ser orgulhoso, primeiro você precisa admitir que você é, para que Deus possa tratar o teu ego, para que Deus possa confrontar o teu ego. Agora nós vamos ver um outro homem, uma pessoa extremamente arrojada na Bíblia, que é Jacó. E você vai ver Jacó com expertise, com sagacidade, junto com a sua mãe, orientado pela mãe, enganando o pai, pegando a bênção, indo lá para a terra de Labão, casando com Lia, casando com Raquel, fazendo seus negócios, fazendo o seu negócio crescer, prosperando, sendo enganado pelo sogro, passando por vários processos, vários processos na vida. De repente chega um momento que Jacó precisa voltar, e ele precisa voltar para a terra do seu pai, ele precisa voltar para encontrar seu irmão. Nós vamos ter uma história onde chega um momento que, perto de chegar aonde morava o irmão, ele manda os servos, os rebanhos, as esposas, os filhos, e é nesse momento que vai acontecer aquela cena fantástica da Bíblia, que é de Deus lutando com Jacó.
ele vai ter que lutar com Deus, ele vai ter que lutar para ser abençoado, ele vai ter que passar por um processo, ele vai ter que passar por um confronto. E aí eu quero chegar no ponto dessa mensagem dessa noite. Quando nós começamos a ter esse confronto com Deus, para que o nosso orgulho seja retirado, para que o nosso ego seja diminuído, para que as moscas sejam tiradas, para que a sujeira seja tirada, para que o coração se torne puro e limpo para servir a Deus, eu tenho uma coisa para dizer para vocês nessa noite: vai doer, vai doer, vai doer. O anonimato, o atraso, a demora, a impressão que Deus errou, a impressão que não tem mais jeito. Gente, às vezes, eu vou dizer algo para vocês nessa noite, às vezes, a melhor maneira de sabermos que estamos sendo tratados por Deus, está no momento da nossa vida que nós estamos sendo esmagados, apertados. Moldado significa ser prensado, ajustado, corrigido. E Deus está fazendo isso com o seu povo. Nós vamos ler uma sentença de Agostinho de Hipona, que ele vai dizer que a Bíblia fala apenas de duas coisas. A Bíblia fala do orgulhoso que Deus rebaixa e do humilde que Deus levanta. E a minha pergunta para você nessa noite é: Deus pode moldar você? Deus pode moldar o seu caráter? Você diz amém, pastor, aleluia. Que Deus molde o meu caráter, é isso que eu quero, é o que eu desejo. Muda a minha vida, me transforma, me cura, me usa. Você fala tudo isso na maior inocência, mas quando você fala me usa, me cura, me transforma, significa que Deus vai pôr a mão na sua vida, na sua história, e vai apertar você, modelar você, ajustar você, trazer você para essa roda do oleiro, para corrigir tudo que está imperfeito, principalmente no que diz respeito ao teu orgulho, principalmente no que diz respeito à tua soberba, principalmente no que diz respeito a você achar que você consegue e que você pode. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Atos capítulo 3, versículo 19. Deus pode modelar você como o oleiro modela o vaso de barro, amém? Aleluia. Tem uma outra história. José é o filho nascido da esposa que Jacó mais amava, Raquel. E o pai gostava muito de José, dava para ele presentes que chegava a deixar com inveja os seus irmãos, deu para ele até uma capa colorida. Os seus irmãos ficaram com muita raiva de José, porque José era o preferido do pai. Diz que José ajudava o pai quando os irmãos faziam as coisas erradas, José ia e contava para o pai. Ele tinha um relacionamento próximo do pai, um relacionamento com alguns privilégios, e de repente um dia ele tem um sonho de Deus na vida dele. E quando ele tem esse sonho de Deus na vida dele, Deus coloca, através desse sonho no coração de José, que Deus ia colocar ele numa posição de governo, numa posição de honra. Vocês lembram dessa história? E ele chega de manhã e conta isso no café da manhã. Deus vai me pôr numa posição de honra. Deus vai me pôr numa posição de governo. E, inclusive o sol, a lua e as estrelas, todo mundo vai estar prostrado diante de mim. O meu feixe vai estar aqui e os feixes de vocês vão todos se curvar diante do meu. A Bíblia diz que o pai o repreende, que o pai medita naquilo. Os irmãos ficam com raiva. Mas a partir do momento que José então recebe um sonho de Deus, ele é o preferido, ele tem a graça de ter as bênçãos do pai com a vida dele, automaticamente os irmãos pegam ele e jogam ele no fundo do poço. E aqui começa um grande processo na vida de José. Aqui é Deus olhando para José e dizendo: eu posso fazer com você como o oleiro faz com o vaso? Eu posso modelar o teu caráter antes de cumprir todas as minhas promessas na sua vida? E a minha pergunta para você nessa noite: Deus pode modelar o seu caráter antes de cumprir as promessas dele na sua vida? No fundo do poço, José não tinha nenhum controle. No deserto de Midian, Moisés não tinha nenhuma autoridade. Estava na casa do sogro.
servindo o sogro, cuidando dos negócios do sogro. Quando Pedro vai para dentro do mar, jogar do outro lado, diante de todas as pessoas, ele era o pescador que não conseguiu pescar nada e agora está obedecendo o carpinteiro. E com você? Se você for dar nome ao processo, o que Deus tem feito na sua vida para diminuir o seu ego, para diminuir seu orgulho, para quebrantar você da sua soberba e para deixar você no ponto para Deus te usar? José foi para o fundo do poço, foi vendido como escravo, foi escravo na casa de Potifar, foi injustiçado. Será que tem alguém nesse auditório que foi injustiçado ou injustiçada? Rejeitado ou rejeitada? Quando Moisés chega lá para defender o seu povo, é o seu povo que o rejeita. Então tem uma dica para vocês: a rejeição muitas vezes faz parte do processo, quando o oleiro quer diminuir o seu ego, quer corrigir as imperfeições da sua vida, do seu caráter. Até que chega um dia que Deus levanta José. E o que eu quero dizer para vocês terem boa esperança e boa expectativa, é que quando Deus está trabalhando na sua vida, te segurando, te ensinando, te moldando, é bom sinal. Então o sofrimento não é mau sinal. Então as dificuldades não são mau sinal. Porque quer dizer que Deus ainda tem alguma coisa para fazer para você. Deus ainda tem alguma coisa para fazer através de você, e Deus ainda tem honra para derramar na sua vida para a glória dele, para que ele seja honrado, mas para que ele possa fazer uma obra linda na sua vida, primeiro ele precisa tirar as moscas da mistura, ele precisa tirar as imperfeições, ele precisa corrigir as arestas, ele precisa alinhar a madeira de acácia e preencher com ouro antes de usar. Então quero resumir de forma prática para você nessa noite. Muitos processos doloridos que você passa, é Deus trabalhando para que o seu ego seja encolhido, diminuído, para que o teu ego saia do caminho, porque quando o teu ego diminui, quando o teu ego vai lá embaixo, quando você chega no fundo do poço, quando você chega lá embaixo, só resta uma coisa a Deus fazer. O que Deus faz com quem está no fundo do poço? O que Deus faz com quem está totalmente quebrantado? O que Deus faz com quem está totalmente quebrado na presença dEle? O que Deus faz com quem está totalmente aberto ao agir dEle? O que Deus faz com alguém que está totalmente rendido em renúncias na presença dEle? O que Ele faz, meus irmãos? Ele levanta. Ele levanta. Então nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Deus está confrontando o seu orgulho. Deus está quebrando a sua estrutura de controle e de manipulação, para que você seja livre, para que Ele te use. Porque no dia que Deus for te levantar, e o dia que Deus for te usar, não é para você matar pessoas, é para você resgatar pessoas, livrar pessoas. Então alguns desertos, alguns vales, alguns poços, algumas rodas do oleiro, são lugares que Deus está te esmagando, te apertando, sabe? É isso, e está doendo, mas é essa dor que está fazendo com que você seja totalmente entregue, rendido, aberto. E aí eu vou dizer para você, mas todo mundo se entrega, todo mundo se rende? Não, alguns lutam mais, outros lutam menos, outros resistem a Deus. Então por isso a mensagem nessa noite tem o propósito de dizer o quê? No final dessa mensagem, se renda a Deus e diga a Deus, se o Senhor está trabalhando na minha vida, se há ainda alguma coisa que o Senhor quer fazer através de mim, então continue trabalhando, continue esmagando o meu ego, continue tratando o meu caráter, continue me modelando para me pôr numa posição de honra e de governo. Amém? Porque o dia que eu estiver na posição de honra e de governo, depois de ter o meu ego esmagado, depois de ter o meu caráter moldado, tudo que eu fizer será somente
para a honra, para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Amém? Mas, para encerrar a mensagem, eu tenho um conceito para trazer para vocês nessa noite. É o conceito do arrependimento. Arrependimento não é o dia que você está só sofrendo. Sofrendo, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. A vida não é fácil para ninguém, gente. Cada um sofre suas dores, seus conflitos, seus confrontos. Mas arrependimento é o dia que você reconhece que é Deus. E você reconhece que Deus está usando até coisas ruins para te tratar e te quebrantar e mudar a sua vida. E o arrependimento é o dia que você vai receber um negócio que o crente fala muito, antigamente se falava muito: refrigério, alívio, descanso. Então quero que você leia comigo Atos capítulo 3, versículo 19. Amém? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Amém? Então, para vocês entenderem o que é a mensagem dessa noite, você vai ter seus orgulhos, suas soberbas, suas características de manipulação, de controle, de querer que as coisas sejam assim, de querer que as pessoas façam desse jeito, de querer que com você as portas se abram nesse tempo, e que você vai na tua cabeça dizer: já é o tempo, já é a hora, é agora, e está tudo certo. Mas de repente, quando você sente, gente, foi assim com José, foi assim com Moisés, foi assim com Jacó. Na hora de explodir, na hora de crescer, na hora de fazer, na hora de chegar no topo, no auge, é o momento que começaram a descer. Porque vai ser diferente com você. Eu posso fazer com você o que o oleiro faz com o vaso? O vaso estava quase pronto, mas estava estragado. E como estava estragado, gente, nós não conseguimos imaginar isso para um vaso, mas dá para imaginar para a nossa vida. O vaso estava ficando pronto, estava dando tudo certo, agora é a hora, ele vai ser tirado da roda, ele vai ser levado para o forno, e ele vai ficar um vaso, e de repente o oleiro desmonta tudo. Deixa eu dizer, existem momentos que Deus parece que coloca a mão na nossa vida e frustra as nossas expectativas. Dificilmente Deus frustra os nossos sonhos. Ele frustra as nossas expectativas. O que Deus frustra, muitas vezes, é a nossa expectativa temporal, de achar que é hoje, de achar que é agora, de achar que chegou o momento. E quando você chega no auge, é a hora de decolar, aí Deus te convida a descer a ladeira, de conhecer quem é Deus de verdade. E conhecer Deus é passar por um vale de sombra e um vale de morte, muitas vezes por dores terríveis, crises terríveis, problemas terríveis. Só que é lá embaixo, cuidando das ovelhas malhadas, é lá embaixo, cuidando das ovelhas do sogro, é lá embaixo, cuidando das coisas do Potifar, ou cuidando da prisão, é lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo do poço, é lá no deserto, que Deus molda o seu caráter. Vou pegar um outro exemplo, eu já usei vários exemplos da Bíblia, eu vou usar outro exemplo. Paulo é o homem mais erudito do Novo Testamento. O homem mais erudito, se você ler o currículo de Paulo, meu Deus, ele é o homem mais erudito, mais preparado, mais capacitado. Esse homem tem uma educação, cresceu aos pés de Gamaliel, um homem que vivia a lei de maneira irrepreensível, zeloso, de currículo extraordinário. Perseguia os cristãos porque estava fazendo isso em nome de Deus, de acordo com as suas convicções. Mas de repente ele encontra com Jesus. Me diz, gente, na nossa cabeça, o cara é top, o cara tem um currículo fantástico, ele está preparado, o cara é concentrado, disciplinado, é um homem que vive a lei com zelo,
todo o conhecimento do Antigo Testamento, todo o conhecimento, todas as conexões rabínicas, tudo na cabeça desse homem, um erudito. Agora ele se converteu, o que vai acontecer com ele? Vai ser o próximo pregador, vai ser o pregador mais famoso, vai ser a pessoa mais, assim, mais renomada dentro da igreja. Ele se converteu, ele entra para a igreja, e quando ele entra para a igreja, as pessoas dizem: nós não queremos ele não serve. Ó, gente, hoje nós vamos trazer aqui, imagina, vou trazer aqui o pregador recém-convertido, apóstolo Paulo, ou Paulo. As pessoas começavam a levantar e sair da igreja, porque antes ele era um perseguidor, porque antes ele matava, porque antes ele feria. Alguma semelhança com Moisés? Faz sentido para você? Quando nós estamos no auge da nossa capacidade humana, quando nós estamos no auge do nosso poder, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, nós matamos pessoas, nós ferimos pessoas. Mas então, quando ele começa agora o seu ministério de pregador, e agora ele vai ser o pregador, então vamos receber agora Paulo. Os irmãos disseram: ele não serve. A Bíblia vai dizer que ele pega um caminho e vai para o meio do deserto. Ele vai para o deserto da Arábia, e ele vai passar 3 anos. O homem com conhecimento de alto nível, o homem com a melhor preparação acadêmica da época para fazer o que ele tinha para fazer, e agora ele está preparado. Ele não está preparado porque ele é convertido, ele já foi batizado com o Espírito Santo, ele já se batizou, ele já encontrou com Jesus, ele está pronto, ele tem tudo isso, tudo preparado. E agora o que Deus vai fazer com ele? Levar ele para o deserto. Por que com você seria diferente? Eu queria dizer para você, nessa noite, que é uma honra o que você está passando, que é uma honra a dor, que é uma honra o sofrimento, que é uma honra o anonimato, que é uma honra o caminho que estava subindo, de repente parecer que está descendo, e de fato está descendo, e quanto mais desce melhor é, porque o dia que você chegar no fundo do poço, só resta a Deus fazer uma coisa: olhar com graça para você, dar alívio a você e te levantar. Só que quando Ele te levantar nesse outro momento, 40 anos depois, como foi para Moisés, 17 anos depois, como foi para José, 3 anos depois, como foi para o apóstolo Paulo, quando Ele te levantar e você for viver o ápice, o sonho, o propósito de Deus, o teu ego já não conta mais, não é mais o que lidera, não é mais o que predomina. O texto diz assim, meus irmãos, o texto que nós estamos lendo em Atos dos Apóstolos diz assim: arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Meus irmãos, sabe o que significa? É no meio da ladeira abaixo, você está só descendo, as coisas estão difíceis, o Senhor está trabalhando o teu caráter, moldando você, curando você, tratando você. É um momento, tem um momento especial, que é o dia que você vive um momento de quebrantamento, de dizer: Deus, eu me rendo, eu vou parar de tentar fazer as coisas do meu jeito, eu vou parar de ter o controle. Meu Deus, será que isso aqui serve para alguém nessa noite? É o dia que você diz: Deus, pode deixar as pessoas fazerem, pode deixar as coisas acontecerem. Deus, eu não vou mais ter o controle, eu não vou mais manipular, eu não vou mais pôr minha mão, eu não vou mais dar o meu jeito. Eu me rendo, Senhor. E eu admito que muitas coisas que eu fiz no meu passado, até no auge de alguns momentos da minha vida, foi com base no ego, no orgulho, na soberba, no conhecimento humano, no achismo humano, na minha manipulação, no meu jeito de ser, no meu orgulho, na minha vaidade, na minha vontade de mostrar serviço e mostrar importância. Mas de repente você está quebrantado, e aí o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o dia que você se rende, você diz: Deus, é o Senhor e somente o Senhor. A Bíblia diz que então vem alívio, aí vem descanso. Eu vou dizer, meus irmãos, às vezes o fundo do poço é um lugar de encontro com Deus. Às vezes, no meio de uma batalha, é um lugar de encontro com Deus. Às vezes, no momento que você não tem controle de nada, e você não consegue mais ditar, porque existe um momento que você ainda tem controle sobre parte, existe um momento que você ainda tem algumas estratégias, existe um momento que você ainda faz algumas coisas, e você
cria alguns cenários e parece que está dando certo, mas você continua batendo a cabeça no muro, você continua indo de fase em fase, sempre descendo, mas chega um momento que você se rende, você se entrega e você diz: Deus, respondendo a pergunta, pode ser o oleiro, porque eu vou ser o vaso, pode me desmontar quantas vezes o Senhor quiser, pode me deixar na roda, se o Senhor quiser me pôr de novo no leito do rio, se o Senhor quiser me guardar, se o Senhor quiser desistir dessa obra, só quero te dizer uma coisa: eu me rendo, eu reconheço que Tu és Deus, e que Tu és o oleiro, e que eu sou o vaso, faz da minha vida o que o Senhor quer. Daí Deus vai dizer assim: nossa, terminei, está pronto. Quando você está se entregando e dizendo: ó Deus, beleza Deus, você venceu, se eu não estou servindo, se não está dando certo, tudo bem. E aí nesse momento, Deus vai dizer: está pronto. Existem momentos que você está ouvindo o barulho da roda do oleiro trabalhando, mas vai chegar o dia que o teu ego vai diminuir, 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 você vai ser moldado, 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 e vai chegar o dia que você vai ouvir a roda parar de rodar, você vai ouvir parar. Eu disse que ia terminar, então agora eu quero terminar a parte que eu falei que ia terminar, de verdade agora, sendo bem honesto. Eu quero dizer o ouro do processo. Quero dizer a melhor coisa dessa noite. Se você puder dobrar a sua atenção, tem uma coisa muito boa da roda do oleiro, tem uma coisa muito boa de estar na casa do oleiro. Lá dói, lá é difícil, lá ninguém te vê, ninguém te aplaude, ninguém te ajuda. Mas tem uma coisa muito boa de estar na casa do oleiro. Sabe qual que é a melhor coisa de estar na casa do oleiro? O oleiro. É o oleiro. É no deserto que você fala mais com Deus. É nos dias difíceis que você mais chora, você mais se quebranta. É no deserto, é nos dias difíceis que você mais lê a Bíblia. É no deserto que você mais canta louvores. É nos dias difíceis que você vem no culto, as músicas mais te tocam. Não é quando tudo está bem. Há momentos especiais da nossa vida, quando nós estamos na casa do oleiro. Porque quando nós estamos na casa do oleiro, nós temos uma coisa: o oleiro. Então, o mais importante não é o que Deus vai fazer através da sua vida, mas é o que Ele está fazendo na sua vida, enquanto você faz o que Ele quer que você faça. Você faz a obra de Deus, enquanto isso Deus faz uma obra em você. Mas no final, o que foi mais importante de tudo isso foi o tempo com Ele, a presença dEle, o amor dEle, a forma que Ele te toca, a forma como Ele age na sua vida. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: eu posso tratar você como o vaso? Essa é uma pergunta de Deus para você. Eu posso ser o oleiro na sua vida? Eu posso modelar? Você pode ficar em pé? Tenho mais uma coisa preciosa para falar. Pedir para você ficar em pé para não parecer que eu estou mentindo. Sabe que depois que o oleiro trabalha com o vaso, com as suas mãos, trabalha, o que do oleiro fica no vaso? As impressões digitais. É com os dedos que o oleiro trabalha. Fecha os teus olhos. No final do processo, quando a roda parar, quando o deserto chegar ao fim, quando chegar ao fim dessa ladeira,
quando chegar ao fim desse deserto, você vai dizer: Deus, muito obrigado, porque no dia que o Senhor me permitiu entrar para esse deserto, eu não imaginava que a melhor coisa do deserto é a presença de Deus comigo, que a melhor coisa da casa do oleiro é o oleiro, que a melhor coisa de estar no deserto é estar com Jesus. Então nessa noite, se você puder fechar os seus olhos, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Deus está trabalhando o seu caráter? Se Deus está trabalhando o seu caráter, a minha pergunta para você é: será que não é a hora de se render e dizer: sim, Jesus, sim, Jesus? É muito orgulho, Jesus, é muito controle, Jesus, é muita manipulação, Jesus, mas eu cansei, Jesus, de fazer as coisas do meu jeito, Jesus. Eu cansei de lutar, Senhor, eu cansei de usar todo esse conhecimento e toda essa sabedoria humana, eu cansei de usar todos os recursos que eu tinha, eu cansei de usar os artifícios do meu ego, os artifícios humanos, mas a partir de agora tem uma única coisa que eu quero, Senhor. Eu não quero nem mais sair da olaria, eu não quero nem mais sair do deserto, eu não quero nem mais sair do calabouço, da prisão. Eu quero ficar aqui onde eu descobri a sua presença, onde eu descobri o seu amor, onde eu descobri que o Senhor está comigo, onde eu descobri que eu não estou sozinho, onde eu descobri que existe um Deus que cuida de mim, que é o Deus que me deu sonhos. Ele frustra a minha expectativa, mas não frustra os sonhos dele na minha vida. E é nesse dia que Deus vai dizer: opa, está pronto. É o dia que você chegar a Deus e dizer: Deus, eu descanso agora. Eu paro de lutar, eu paro de tentar. Eu me rendo, eu me entrego. Se você puder abrir seus olhos e olhar para cá, quando Moisés tinha 40 anos, a Bíblia vai dizer que ele era poderoso em palavras e em obras, tá? Sabia disso? A Bíblia vai falar que Moisés era poderoso em palavras, em obras. Aí quando ele chega aos 80, e Deus chama ele para fazer a obra dele, para ser o libertador, o que Moisés diz para Deus? Eu não sei nem falar. Mas se a Bíblia falou que ele era poderoso em obras e em palavras, agora ele chega aos 80 anos e diz: eu nem sei falar, Senhor. Posso dizer uma coisa para você? Você conhece muita coisa dessa história, menos os detalhes do deserto de Midian, menos aquele tempo que Moisés passou. Agora ele não é mais um homem que mata pessoas. Agora Saulo, transformado em Paulo, não é mais o homem que manda prender, que manda matar. Não é mais o homem que cavalga para prender os irmãos, mas agora ele está aqui para salvar. E agora ele está aqui para ser aquilo que Deus tinha chamado ele para ser. Deus pode até frustrar suas expectativas, mas nada nem ninguém pode frustrar os sonhos de Deus na sua vida. Gente, a gente tem 3 tipos de pessoas aqui nessa noite. Só 3. Nós temos as pessoas no auge, principalmente os jovens, prontos, preparados, prontos para arrebentar a boca do balão. Boa sorte, gente, que Deus abençoe vocês. Sinto informar, desse ponto de onde você está, é só descida, tá? Vai só para baixo. Nós temos um segundo tipo de pessoas aqui nessa noite, as que estão no meio do deserto, que já sacaram que o negócio é dolorido e que já começaram a perceber que é Deus, porque até então estavam achando que era o diabo. Para você que está no meio do deserto, no meio dessa caminhada, posso te dizer uma coisa? Deixe Deus mudar o teu caráter, deixe Deus moldar você. Aproveite a presença daquele que te levou para o deserto, como diz a letra, né, da música da Tamires, ele me leva ao deserto para falar de amor. Mas tem um terceiro tipo de pessoas aqui nessa noite, esses são os mais raros.
mas é as pessoas que já estão entregues, que reconheceram os seus pecados, que estão reconhecendo os seus pecados, que estão arrependidas, que assumem que falharam, que assumem que foram orgulhosas, que assumem a manipulação, que assumem o controle, que diz: Deus, tudo bem, Deus, para mim só está valendo a pena e só faz sentido ficar aqui com o Senhor. Eu não preciso mais das grandes ambições, eu não preciso mais dos grandes reconhecimentos, eu não preciso mais matar a pau. Deus, para mim já está bom onde eu já estou aqui, Deus, no lugar onde eu descobri que o bom da olaria é o oleiro. E para essas pessoas, a Bíblia diz que essas pessoas vão entrar em alívio, vão entrar em refrigério. Você começa a encontrar descanso com o oleiro, você começa a encontrar descanso com o Pai, você começa a encontrar descanso nas mãos de Deus e dizer: Deus, eis-me aqui, Deus, tudo certo, está tudo bem, Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quer. E para essa terceira categoria de pessoas, eu quero dizer uma coisa para vocês: talvez você esteja próximo de ouvir o parar da roda, de ouvir o convite do Rei, de ouvir o chamado, e você vai dizer: Deus, mas eu já tinha entendido que parece que nem ia mais acontecer. E Deus vai dizer: frustrei suas expectativas, mas ninguém pode frustrar os meus sonhos. Amém? Feche os teus olhos. Eu não sei em que nível você está, mas eu quero fazer um convite nessa noite. O convite nessa noite é para que você, diante de Deus, se entregue a Ele, se entregue ao oleiro. E minha pergunta, não me canso de repeti-la: Deus pode ser o oleiro e você ser o vaso de barro? Se sim, enquanto Dudu está cantando, se você está passando por esse processo dolorido, se você está descendo essa ladeira e quer reconhecer que Jesus é tudo, venha nesse apelo. Nós queremos orar por você, nós queremos orar com você. Vem aqui na frente enquanto o Dudu canta, enquanto os meninos ministram, enquanto a Esther canta. Vem aqui na frente, nós queremos ministrar o seu coração. É noite dos orgulhosos deixarem cair todas as barreiras, todo o controle. Se você é muito controlador, muito controladora, se você quer as coisas muito do seu jeito, é noite de se render a Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Venha cá, se ajoelhe na presença de Deus. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Vem aqui na frente entregar o controle, entregar o futuro, entregar os sonhos, Coloque entregar a rigidez. Aleluia! Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Aleluia! Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. O oleiro está na casa nessa noite, aleluia! Olha o oleiro nessa noite, aleluia! Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo. Tem alguém rendido a Jesus? Aonde você está, você pode começar a orar. Você pode levantar suas mãos, toda a igreja, comece a orar. Sim! Que eu poderia fazer. Ó o oleiro! Ei! Coloque suas marcas em mim. Coloque as
as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Toda dureza, coloque as marcas todo orgulho, que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Vamos orar. Tá difícil para mim, Dudu. Se eu não me engano, é o terceiro apelo que eu sou o primeiro que preciso estar aqui. Estamos num processo como igreja, amém? Algumas pessoas estão aqui no altar nessa noite. Algumas pessoas não estão aqui no altar, mas entendem e também passam por esses processos. Mas eu quero dizer, essa mensagem é um retrato do Vida Plena. Essa mensagem é um retrato da nossa igreja. Nós estamos entregues. Nós não sabemos como fazer, nós não sabemos quais as estratégias, nós não temos o domínio, nós não temos o controle. Nós fizemos muitas coisas no passado, muito baseado em nossa religiosidade, muito baseado em nossa soberba, mas nessa noite, como pastor dessa casa, representando a igreja em Fraiburgo, eu digo: Senhor, eis-nos aqui, usa-nos, Senhor. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, faz o que Tu queres. Está bom na olaria, porque na olaria nós estamos conhecendo o oleiro, nós te amamos, modela, desenha, aleluia. E seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor. Aonde você está, você pode orar comigo e repetir. Aonde você está, você pode repetir, diga assim: Senhor Jesus, eu te reconheço em minha vida, e nessa noite eu abro mão do controle, eu abro mão da manipulação, eu abro mão do orgulho, eu abro mão do ego, eu abro mão do meu jeito, eu abro mão do jeitinho brasileiro, eu abro mão da minha forma de fazer, eu abro mão das minhas exigências. Nessa noite eu me rendo. Você pode dizer: nesta noite eu me rendo, eu me humilho diante do Deus que está lapidando o meu caráter. Aleluia. Você pode dizer comigo, diga assim: Senhor Jesus, sobre as minhas expectativas, tudo bem, Senhor, o Senhor não tem nenhuma dívida comigo, o Senhor não precisa fazer do meu jeito e no meu tempo. Pode frustrar as minhas expectativas.
Agora, sobre os teus sonhos, eu só tenho uma coisa a dizer: eis-me aqui. Se for do teu agrado, usa-me. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, eu oro nesse momento. Ó Deus, nós cremos que estamos num ambiente, ó Deus, de confronto, restauração e cura. E nessa noite, nós queremos nos render ao oleiro e dizer: Senhor, obrigado por estar trabalhando nesse vaso. Obrigado por estar trabalhando em minha vida. Obrigado por estar moldando meu caráter. Obrigado por estar quebrando a minha dureza. Obrigado porque está amolecendo a minha dura cerviz. Obrigado porque está me ensinando a depender de Ti no meio do processo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu oro, Senhor, que eu não esteja no Seu caminho, mas que eu esteja, Deus, aos Seus pés, pronto, Deus, para deixar Deus ser tudo, para deixar Deus fazer tudo, para deixar Deus fazer tudo. Aleluia, 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 aleluia. Essa é a noite, essa é a noite, esse é o tempo, esse é o tempo. Aleluia, aleluia. Sim, esse é o tempo de um novo começo, esse é o tempo de um novo começo, esse é o momento de um levantado, Senhor. Esse é o momento do Senhor dizer: agora sim, agora você vai viver as promessas e os sonhos. Vai vida plena, vai vida plena, vai vida plena, vai vida plena. Corre, corre. Eis que desamarro as correntes e as cordas de suas pernas. Aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor. Vai, filho! Vai, filho! Vai, filha! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Com seus olhos de graça e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim e amar como você me ama. Faz muito tempo que eu não tenho dado palavra profética, principalmente falando o nome das pessoas, mas nessa noite isso precisa acontecer, amém? Eu vou ser muito discreto para falar o que Deus está falando no meu coração, mas existem algumas pessoas aqui nessa noite, e claro que todas as pessoas estão vivendo seus processos com Deus, mas Deus está querendo liberar uma semente, amém? Uma semente. Na verdade, meus irmãos, deixa eu trazer um refinamento para essa palavra. Deus está querendo entregar uma chave. Essa chave é para uma nova estação, para um novo momento. E uma dessas pessoas, um desses casais que está aqui nessa noite, que o Senhor quer entregar uma chave para começar uma nova estação, é para Dani e para o Marcos. Deus está falando, Dani, nessa noite, que essa palavra tem algo especial, é algo novo, é um tempo novo, é uma temporada nova, e finaliza um processo, amém? Em nome de Jesus. Ele sabe exatamente o que Deus está trabalhando. Outro casal que Deus está querendo entregar uma chave nessa noite, essa é uma chave muito específica, ministerial, é o Marcel e a Maria Marta. Nessa noite, Marcel e Maria Marta, falo da parte do Senhor. O Senhor quer entregar uma chave para um novo começo, para um novo momento, aonde vocês vão resgatar vidas, mudar histórias de casais, viver coisas novas, e o Senhor vai levantar vocês, assim como a promessa já é garantida. O Senhor diz: é chegado o tempo. Existe um casal
aqui nessa noite, além desses 2 casais, que o Senhor está dizendo, chegou o tempo. Esse casal é o Fabian e a Amanda. O Senhor está dizendo, chegou o tempo. Eis que recebi todo o quebrantamento nos dias de deserto, e principalmente os dias que você, Fabian, agarrou e permaneceu firme. Eis que chegou o tempo de começar uma nova estação e uma nova fase sobre a sua vida, sobre o seu chamado e sobre o seu ministério. Aleluia, aleluia. Existe mais uma pessoa aqui nessa noite, o Sansei Luiz Coelho e a Karine. O Senhor diz, eis que chegou um tempo novo. Esse tempo é um recomeço, esse tempo é uma nova história, e nesse tempo eu vou mudar, eu vou inverter, e vocês viverão um alívio e um refrigério. Eis que o Senhor está mudando a estação e mudando o tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, meus irmãos, amém, meus irmãos. Eu creio que o Senhor quer falar em muitos corações, mas a esses casais, eu creio que o Senhor tinha uma palavra, é uma forma de despertar algo novo, é uma forma de despertar um novo começo e um novo ciclo, aleluia, amém. Pai, nós oramos por esse culto, Deus, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos por esse clima, por esse ambiente, e nós declaramos, Deus, nós sabemos, Pai, que quando o Senhor põe a mão e segura, ninguém anda, Senhor, ninguém anda, mas quando o Senhor sopra o seu vento, quando o Senhor sopra as velas da nossa embarcação, não há onda que segure os propósitos de Deus. Então nessa noite, nós declaramos espiritualmente, essa igreja tem passado por processos, e hoje o Senhor traz uma palavra ministerial sobre a igreja. Eis que desamarro as suas pernas, eis que te libero para correr junto aos juncos do rio Nilo, para competir com cavalos, diz o Senhor, aleluia, aleluia. Para você que está aqui nessa noite, não saia desse lugar sem render sua vida a Jesus. Não saia desse lugar sem dizer a Jesus o quanto você o ama, o quanto você é grato ao amor dEle, o quanto você é grato à graça dEle, que mesmo em meio ao deserto, nunca te deixou sozinho. Nós terminamos esse culto, você que está aqui na frente pode ficar em pé, nós terminamos esse culto, vamos dizer, aleluia, amar como você me ama. Você pode terminar esse culto dizendo, o melhor da olaria é o oleiro, o melhor do processo é o Deus do processo. Vamos dizer isso e amar. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer. Você sente a presença de Deus nesse lugar, aleluia, aleluia. E amar como você me ama é o mínimo, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez. Ó, o oleiro, e amar como você me ó, o ama. oleiro, É o mínimo que eu poderia. Larga o controle, aleluia. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer com tudo o que você fez por mim. e amar como você me ama. Que Deus te abençoe, que você vá para sua casa e que essa seja uma noite de estar diante de Deus e dizendo, Deus, eu entendi algumas coisas, eu entendi fases do processo. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, que sua noite seja abençoada na presença de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Amar como você me ama,
Chega